Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Antes do debate propriamente dito, eu quero anunciar aqui que a BH News TV agora está no canal 14, nas cidades de Belo Horizonte, Governador Valadares, Nova Lima, Betim, Contagem e Sabará. E lá em Ipatinga, no Vale do Aço, está no canal 20. O programa que eu produzo e apresento aqui, Cena Política, vai ao ar, é bom anunciar, em estreia na semana, 11 horas da noite de segunda-feira, de hoje. Mas também tem reapresentações, são quase 20 reapresentações durante a semana. Por exemplo, quinta-feira, 21h30, sábado, 20 horas e domingo, 20h30. Concorrendo lá com o Fantástico da Globo. Eu fico brincando que eu devo ter até mais audiência. Muito bem, vamos parar de brincadeira e vamos conversar sobre política. A lista do ministro do Supremo, Edson Fachin, e demais delações são uma bomba explosiva no colo dos políticos. Não deixam pedra sobre pedra, atingem praticamente a todos os partidos e quadros partidários, do presidente Michel Temer, passando por Lula, o petista Lula, ao governador tucano paulista Geraldo Alckmin. Aqui em Minas, todos os pesos pesados que poderiam disputar o governo em 2018, se é que vai haver reeleição, há muito marimbondo no ar, o mar não está para peixe, mas todos eles estão em listas. O governador Fernando Pimentel, o senador Aécio Neves, o ex-prefeito Márcio Lacerda e o senador Antônio Anastasia. E vem mais paulada pela frente, com delações das empreiteiras OAS, Andrade Gutierrez, entre outras denúncias que podem abalar mais ainda as estruturas políticas. Para esse debate, Cena Política convidou o sociólogo e cientista político Rudá Rissi, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, foi consultor da ONU e do Observatório Internacional da Democracia, autor de vários livros, entre eles Nas Ruas, sobre as manifestações de 2013, e o advogado especializado em Constituição Emílio Peluso, professor de Direito Constitucional da UFMG, mestre e doutor em Direito pela UFMG, coordenador do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição dessa Universidade Federal. Prazer em recebê-lo aqui. Você está lançando um livro sobre a atuação do Supremo, um assunto que é bem nosso aqui. Quanto que vai ser? Como é que chama esse livro, Peluso? Antes de mais nada, agradecendo pelo convite, Barroso, mas é um livro que, então, tem o título de Decisão e Jurisdição Constitucional. É uma obra que visa discutir... Traduz isso em miúdos, hein? É uma obra, portanto, que visa discutir o papel do Supremo Tribunal Federal quando ele realiza uma das suas principais funções, que é a de guardar ou de defender a Constituição. E aí a gente vai perceber que, nos últimos anos, o STF tem tentado sofisticar essa fórmula de atuação, essa maneira pela qual ele tenta defender a Constituição, às vezes para o bem, às vezes para o mal, ou seja, às vezes beneficiando o próprio sentido constitucional e às vezes prejudicando a própria efetividade da Constituição. E aí o livro vai discutir. O Supremo é hoje um palco de polêmicas, né? De inúmeras, e o livro resgata várias delas. Muitas polêmicas. Rudá, prazer em recebê-lo aqui mais uma vez. Eu já falei do seu livro aí, Nas Ruas. Você tem livro sobre Lula e vários outros livros, mas vamos para o debate. Eu falei ali na minha abertura que com essa delação, com essa lista do ministro Fachin, não vão ficar pedra sobre pedra. Nada disso aí pode atingir como um petardo a política brasileira. Mas tem muita gente que diz que com essas mesmas pedras, os políticos podem soterrar todas essas denúncias, todas essas delações. Eu não quero aferir nada não e deixar para você. O que você acha desse contexto que nós estamos vivendo, desse cenário que é explosivo, sem dúvida? Claro.
Bom, antes deixa eu fazer um parênteses aqui, se você me permite. Esse ano eu termino 2 livros, um sobre os 8 anos do governo Aécio em Minas Gerais. Opa! A nossa equipe estudou profundamente o que foi o choque de gestão e cruzamos dados das eleições para prefeito, deputado estadual, federal e para governador, tentando localizar as bases do aecismo, né? Enquanto ele existiu. Um livro sobre o Aécio é uma coisa bem esperada, né? Mas dentro muita gente vai querer ler. Imagina. Minha mãe, com certeza. Amigos e inimigos. E um outro livro que a nossa equipe está iniciando uma pesquisa mais ampla, mas ele tem data marcada porque é um consórcio de pesquisadores no Brasil todo, coordenado pelo SEBRAP e pela USP, que é uma análise do Brasil. Nós ficamos responsáveis por Minas, das ocupações estudantis do ano passado. Eles já tinham lançado um livro sobre as ocupações em São Paulo, 2 anos atrás, que ocorreram 2 anos atrás e foi publicado no ano passado, e agora a gente está fazendo sobre essas ocupações que ocorreram no ano passado, que envolveram Paraná, Minas Gerais, Goiás e assim por diante, né? Bom, mas indo isso, aí a nossa, vamos chamar de vaca fria política. A questão é o seguinte, se nós tivéssemos, digamos, uma história de respeito ao cidadão, esse talvez seria o momento de maior desalento para os brasileiros, né? Porque é uma vergonha absoluta. Nós derrubamos, o Brasil derrubou um governo com um discurso contra a corrupção e contra o desvio de recurso. E nesse momento, o presidente da República que assume o lugar dela, ungido pelo baixo clero do Congresso Nacional, quer dizer, é um governo do baixo clero. Daqueles deputados que não aparecem na mídia. Muitas pessoas perguntam o que é baixo clero. Aqueles deputados que não aparecem na mídia, ninguém dá nada por eles, mas eles juntos estão mandando nesse país. E o grande capitão deles, o grande comandante deles, chama-se Eduardo Cunha. Exatamente. Né? Metade do ministério do Temer é composto por indicações ou liderança do baixo clero. Né? Metade do governo. Então, quando às vezes a imprensa estrangeira pergunta, mas o Congresso está apoiando? Eu falei, não, a questão é se o Temer está apoiando o Congresso. Porque o Congresso governa nesse momento, né? São 2/3 dos deputados, né? E eles gostam de pulverizar os recursos públicos, né? Esse pessoal que ungiu o Temer é o pessoal que agora negocia com ele o desvio de recursos para poder votar nas reformas, né? E o Temer é o presidente que falou que a Dilma só caiu agora, recentemente, que ela só caiu porque ela não se seduziu pelo Eduardo Cunha. Né? Ele foi entrevista na Rede Bandeirantes, onde inclusive eu já trabalhei muitos anos como jornalista comentarista político, Bandeirantes. Ele deu uma entrevista naquele programa, foi o Roda Viva, né? Em que ele afirma que se a Dilma não tivesse, se o PT tivesse votado a favor do Eduardo Cunha na comissão de ética, ela não teria caído. Exatamente. Então, ele diz que ela caiu porque não apoiou o Eduardo Cunha. E ela entrou no Supremo. Ela entrou no Supremo contra ele. É o presidente do baixo clero, que não tem habilidade nenhuma nem para falar numa rede nacional, né? Sim. E o fato é que é isso. Nós estamos vivendo um país caindo pelas beiradas, né? Sem muito pudor, né? Sem capacidade intelectual nenhuma. Né? E aí nós vivemos, então, um momento extremamente desagradável, porque nessas condições, uma delação que envolve todos os grandes partidos e todos os grandes nomes nacionais da política profissional no Brasil, cheira pizza, não? Quer dizer, cheira um grande acordão para se tentar, de alguma maneira. Vamos lembrar que o STF tem uma relação histórica com Sarney, né? E há uma forte influência do Renan Calheiros no STF, né? Não vou dizer que uma influência definitiva, mas existem relações históricas tanto que quando a Dilma estava numa situação já bem difícil, já encaminhando para o impeachment, o Renan Calheiros e o Sarney foram acionados, né? Agora, quando da possível queda do Renan Calheiros, a ministra-presidente do STF teve reuniões com o Sarney, né? Vazaram na grande imprensa, no Globo, em vários jornais. Mas você acha que essa pizza seria isso? A gente ouviu falar aí eu acho muito difícil. De um conchavo, de um acordo entre FHC, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Temer, para manter o PMDB, o PT e o PSDB. Sim. Isso aí devia ter sido feito antes. Eu acho, sinceramente,
que a Lava Mas Jato... isso aí seria a grande pizza? O problema é que agora estão todos delatados. Se você faz um acordo agora, no meio de uma investigação que vai ser pública, vai se tornar absolutamente pública, né? Aí é um descaso total com as instituições, aí é a história de que o Brasil não é um país sério mesmo. Então, nós estamos num momento muito difícil do país, porque a eleição de 2018 pode limpar essa história toda definitivamente, mas nessas condições de acordos envolvendo todos os partidos, é um descaso com o cidadão, um descaso, o judiciário se envolvendo, porque o judiciário virou agora um ator político importante, né? Ele se envolveu de tal maneira, se maculou, né, com esse jogo político, que se ele, de alguma maneira, revelar que vai tentar contemporizar, como o STF contemporizou no caso do Renan Calheiros agora, recentemente, ele se desmoraliza de vez e eu não sei para onde que nós vamos, porque 2018 vai ser um ano muito difícil. Peluso, ele falou ali na maculação do judiciário. Eles já estão me avisando ali que já tem de dar quase o intervalo e depois eu vou voltar com você falando do Supremo. Mas só assim, para você entrar aqui nesse bloco, você acha que houve essa maculação? O que a gente já pode constatar com essa mera, que não é mera, né? Na verdade é uma fala de grande impacto aí do Michel Temer recentemente, é que fica clara aquela tese usada pela própria defesa da ex-presidente Dilma, no sentido de que não havia crime de responsabilidade. Com boa parte da comunidade jurídica brasileira já defendia isso, dizia, olha, não há crime de responsabilidade, se não há crime de responsabilidade, não há um processo de impeachment factível. Ou o processo de impeachment nada mais é do que um golpe parlamentar, como hoje parece que está colocado às escâncaras. Então, acho que assim, a primeira questão que a gente pode já chamar a atenção é o fato de que o judiciário tem participado, ainda que seja por omissão ou por atos comissivos, né, de uma atuação que vai ter respaldo e que vai ser uma atuação política. Mas você acha que parece que a presidente Dilma entrou, foi hoje, né? Ela entraria hoje, pelo menos eu li que ela entraria no Supremo, arguindo, questionando essa entrevista do Temer e falando, me tiraram por um motivo e agora estão admitindo que o motivo foi outro. Mas isso mesmo, pode dar resultado? Mesmo as petições dos mandados de segurança que foram ajuizados em outubro, elas são muito claras em tentar demonstrar essa ausência de crime de responsabilidade. Isso é mais um elemento que denuncia, que demonstra que, de fato, não há que se falar na prática de crime de responsabilidade. E o que aconteceu foi uma tentativa ou uma fórmula para tentar, de alguma maneira, fazer um grande acordo, como o Romero Jucá disse numa gravação telefônica, que pudesse, de alguma maneira, salvar os principais acusados nesse processo da Lava Jato. O salve quem puder da Lava Jato, né? Sim. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo, Cena Política volta já. Segue Cena Política e é bom lembrar, a BH News TV agora no canal 14. E o Cena Política estreia toda semana, segunda-feira, 11 horas da noite. Só uma lembrança para você, e tem várias reapresentações. Por exemplo, domingo, 20h30, próximo do Fantástico, Opte, como diz aquela música do Caetano, Opte Camaleoa. Muito bem, vamos conversando aqui com o advogado especializado em Direito Constitucional, Emílio Peluso, e te perguntando sobre o Supremo. A lista do Fachin, ela foi antecipada, os políticos esperavam ela para a próxima semana, ou então para a semana vindoura. E ela saiu agora antes da Semana Santa, antes da Sexta-feira da Paixão. Muitos dizem que os políticos tiveram uma sexta-feira verdadeiramente de paixão, né? Se é que eles ligam. Mas, e agora já estão dizendo que isso foi bom até para o governo, né, Rudá? Porque isso aí tirou do foco na semana quando o Temer quer votar a reforma da Previdência. Mas eu queria te perguntar sobre o Supremo. Como é que vai ser o rito agora do Supremo com essa lista? Você acha que o ministro Edson Fachin vai dar uma continuidade acelerada ou vai ficar aquele banho-maria
há denúncias, são 8 ministros do Temer, que ainda estão lá alojados no governo, vai ficar naquele banho-maria e todo mundo no mesmo lugar? Como é que você analisa? Eu acho que a primeira questão que precisa ser levantada é o fato de que há um problema estrutural aí, né? O Supremo Tribunal Federal, na sua conjuntura, na sua funcionalidade atual e nas competências que ele detém, levar adiante com a necessidade de celeridade que um processo desse requer, tamanhas investigações e um número imenso de ações penais, um número muito grande, ele vai ter uma dificuldade imensa, a não ser que se pense numa estrutura em que possa se preservar a competência do foro por prerrogativa de função do Supremo, ao mesmo tempo em que juízes auxiliares poderiam cooperar com o Supremo Tribunal Federal para que isso pudesse andar mais rápido. Então, a primeira questão é uma questão estrutural. A segunda questão, acho que ela diz respeito à própria atuação política que o Supremo vem ganhando nos últimos anos ao lado do judiciário brasileiro como um todo, né? Então, a própria liberação da lista de forma antecipada, com um determinado timing específico, que não é propriamente o timing da legislação, a legislação ela coloca esse timing para acontecer após o oferecimento da denúncia, se a gente for ler literalmente, mas preservou-se ou tenta-se preservar um suposto interesse público no conhecimento das informações o mais antecipadamente possível. E isso, como você lembrou bem, vai ter uma influência no próprio processo político e no tipo de reforma que o governo Temer quer levar adiante. E se a gente prestar atenção, o Supremo Tribunal Federal ele tem sido bastante condescendente com o tipo de política conservadora, de um liberalismo econômico exacerbado que o próprio governo Temer tem levado adiante. Basta a gente pensar na negativa de concessão de cautelar pelo ministro Barroso, quando ele foi provocado para discutir a eventual inconstitucionalidade sobre a deliberação da PEC 241, que se tornou a emenda constitucional 95 do novo regime fiscal. E aí o próprio ministro disse, olha, não, nós estamos numa situação em que devemos nós preservarmos as contas públicas, né, fazendo um juízo sobre o próprio mérito da ação e sobre uma política que nada tem a ver com o exercício da função jurisdicional que ele leva adiante. Então, acho que são dois fatores importantes, o fator estrutural e o fator político da própria atuação do Supremo Tribunal Federal. Esse fator político... A politização do judiciário, como se diz, né? Ele tem agido e atuado de uma forma muito excessiva. Recentemente, a gente tem desenvolvido uma pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais e fazendo um levantamento do que aconteceu em 2016 no judiciário como um todo, a gente pode perceber que há, de um lado, uma excessiva preocupação com prerrogativas e com questões que dizem respeito à manutenção de, talvez até privilégios mesmo, né, como auxílio moradia, uma coisa que é de difícil cabimento no próprio texto constitucional de 1988. Né? Essa preocupação vem desde a Constituição de 88 e desde a Assembleia Constituinte de 87 e 88, e ela permanece até hoje. E, de outro lado, uma tentativa de uma atuação eminentemente política, e aí a gente pode lembrar de inúmeros episódios aqui, episódios que vão mostrar que o Supremo não está propriamente agindo em conformidade nem às vezes com o próprio texto da Constituição, nem às vezes com o próprio texto da lei, né? Eu vou voltar nessa questão da lista do Fachin, mas vamos passar aqui a bola aqui para o Rudá. O presidente Temer teve reuniões ontem no Palácio do Planalto, com líderes políticos sobre a reforma da Previdência. Dizem que a discussão mesmo foi sobre essa lista do Fachin, mas, de uma certa maneira, ele tem usado essas questões estruturais, como ele falou, questões de tentativa de reformas, para obscurecer a crise política, que inclusive o atinge. Ele também foi denunciado pelas delações, né? Estaria em reunião lá de recebimento de 40 milhões de reais, embora não tenha sido denunciado pelo Supremo. Os ministros foram e ele não foi. Você acha que ele vai conseguir bons resultados com essa estratégia de jogar as reformas como biombo da discussão política? A questão não é nem exatamente essa. A questão é, na medida que nós nos aproximamos da eleição 2018, que ela é capital para a manutenção do poder da estrutura do baixo clero. Vamos lembrar que o baixo clero ele existe para alimentar a sua base eleitoral. Né? Então, assim, ele não tem um projeto nacional, ele não fala sobre política de saúde, ele não fala sobre esses temas de reforma, eles falam sobre hospital, asfalto, sobre estruturas da gestão dos prefeitos, que são cabos eleitorais deles. Quanto mais próximo a gente chega das eleições de 2018,
mais a pressão dos prefeitos vai se fazer sobre os deputados do baixo clero. E na medida, então, que as reformas vão atingindo o eleitorado desses prefeitos, a situação do Temer fica cada vez pior. O Estado de São Paulo faz um levantamento diário sobre a votação da reforma da Previdência na Câmara. Sim. E hoje não passaria. E está aumentando, de 252 contra... Ele disse ontem que tem número. Não, ele pode falar o que ele quiser. Sim. E aí nós temos revistas como a Época que servem para isso. Eu só estou colocando o contraste, né? A questão é que o Estadão faz um levantamento. Sim. Né? E o levantamento último, eu consultei ontem, estava em 257, aumentando o número de deputados contra a reforma. É verdade que como a reforma tem fatias, tem pedaços, né? Tem alguns itens que são, por exemplo, o tempo de carência, de contribuição, deve cair dos 49 anos. O teto estava em discussão já, a queda, mas o Temer está tentando segurar o teto, né, de 65 anos. Né? De qualquer maneira, a reforma já está fazendo água. E o que ocorre? Na medida que a situação vai piorando, ele tem que acelerar a aprovação. Ele tem que acelerar as reformas. Porque a cada dia que você... Também é trabalhista, né? Também todas, é trabalhista. Porque na medida que vai se aproximando mais do processo eleitoral 2018, mais a base no Congresso começa a se diluir para dar alguma satisfação para o eleitor e para o prefeito. Então, é algo até paradoxal. Quer dizer, na medida que ele vai ficando cada vez mais fraco, ele precisa acelerar as reformas, porque no dia seguinte ele vai estar mais fraco e mais fraco. Então é meio que evidente que ele vai fazer de tudo para passar nos próximos dias o que for possível. O que é também, aí não é bem um paradoxo, mas o que é surpreendente é que é evidente que para passar essas reformas, ele vai ter que sangrar os cofres públicos. E aí nós continuamos com essa roda, o que significa que a denúncia, a delação vem alimentando mais descaso com as contas públicas, com os recursos que são públicos, que não são privados e assim por diante. Você está falando uma situação, um círculo viciado, né? Uma roda viva viciada. Porque à medida que os prefeitos, que isso acontece realmente, minha experiência de repórter de política, prefeito cobra do deputado e ele tem de dar uma satisfação. Então ele está arrebentado com aquele prefeito. O prefeito apoia outro. O prefeito cobra a obra, cobra investimento. O governo não está soltando. Ao mesmo tempo, o prefeito tem lá a base dele que está sendo dinamitada, né? Com reforma, insatisfeita com essas coisas e tudo, né? Mas por que o Renan rompeu de uma hora para outra? Foi uma pesquisa que ele encomendou, demonstrando que hoje ele não se reelegeria senador e o principal motivo é a imagem dele colada no governo Temer. Ele teria reunido, segundo saiu na Folha ou no Globo, ele teria se reunido com apoiadores dele em Alagoas e ele teria dito nessa reunião, eu vou ter que me aproximar do Lula de novo, porque aqui eu perco. Ou seja, há uma pesquisa da Uninasal de Pernambuco, uma pesquisa de uma semana, 10 dias atrás, que revela que 91% dos pernambucanos são contra o Temer. 91%. E 65% cravaria em Lula hoje. Há uma flutuação entre 65% e 75%, dependendo do estado, dos eleitores do Nordeste cravando em Lula. Então, a situação não é uma situação fácil e por isso mesmo, como ele vem descongelando o apoio dele, ele vem perdendo musculatura, ele tem que acelerar as reformas, de alguma maneira. E é agora. Quanto mais rápido ele conseguir, mais chance ele tem. E sangrando os cofres públicos, o que é evidente. Por isso que ele faz tanto jantar. Então, ele vai fazer mais, né? Agora ele tá para promover um jantar com toda a turma do Senado, lá, a bancada do Senado, para aprovação da reforma da Previdência, que ele diz que vai passar pela Câmara. Carlos, você disse que não, né? O Estadão, você está com o Estadão. Eu acho que eu também fico com o Estadão, viu? A nova República está destruída. Quer dizer, a nova República, que é a República Democrática do país, reconstruída depois do fim do regime militar, ela está absolutamente destruída, porque... A nova República do Tancredo e tal. Acabou. Tanto a Constituição... A ponte para o futuro não levou a continuidade. É uma ponte que levou para o precipício. Para o passado. Eu acho que assim, fica um sinal muito claro de quem vai decidir, de fato, o que vai acontecer em termos políticos daqui em diante. Ou o Temer consegue levar adiante, então, reformas que vão agradar um apoio que é meramente econômico, que ele
eventualmente tenha, né? Não é um apoio político, esse apoio político ele não existe, ou então ele vai ter que, a toque de caixa, como o Rudá lembrou bem, né? Tentar fazer aprovar determinadas reformas que vão desagradar claramente ao eleitorado. E isso dá muito um pouco do caráter autoritário desse governo que está aí, que não é um governo que precisa debater, porque, primeiro, ele não acha que tem que debater, e segundo, debater vai tornar para ele a situação ainda mais complicada. Eu estava falando aqui no último programa que um dos debatedores disse que o Temer não tem debatido nem com os empregadores, nem com os empregados, nem com os trabalhadores. E eu falei, não, o Temer foi esses dias, tinha ido dias anteriores ao jornal dizer, quando perguntaram para ele, a reforma da Previdência não está agradando aos investidores. Ele falou, não, eu converso todo dia com os investidores. Eu tenho conversado todo dia com o mercado. Ou seja, ele não está conversando com a base, né? Eu acho que isso aí toca justamente nessa questão que o Rudá lembrou de como pensar a nova república ou pensar o que a gente passou a herdar a partir de 1988. Né? O pacto social que foi feito pela Constituição de 1988, que impulsionava em direção justamente a um sistema previdenciário, a um sistema de saúde, a um sistema educacional que fosse de fato algo palpável e acessível para boa parte da população, ele acabou sendo dinamitado com a própria emenda constitucional número 95. Né? Vários constitucionalistas no Brasil têm dito isso. Essa emenda constitucional ela promoveu, na verdade, um verdadeiro estado de exceção econômica no país. Né? Instituiu, no final das contas, um regime que é completamente antagônico ao projeto definido pela Constituição de 88. Eu sei que nós temos que terminar, só gostaria de falar só uma coisinha nesse bloco. Sim. Também dinamita... Mas você fala aqui, você falou que vai falar, você fala na hora que quiser. Que bom. Isso que o Temer está aguardando alguém como você para estar apoiando ele. Mas, de fato, também dinamitou o projeto liberal. Quer dizer, o Temer dinamitou o discurso liberal no Brasil com esse descaso com a população brasileira e nós vamos ver isso nas eleições de 2018. Nós vamos continuar o debate no próximo bloco. Cena Política volta já já. Segue Cena Política debatendo a lista do ministro Fachin, as delações, o que sobra nesses escombros da política brasileira, com a presença aqui do cientista político Rudá Rissi, sociólogo e cientista político, e Emílio Peluso, que é advogado e professor da UFMG. Então, vamos continuar esse debate sobre a política. A gente tem de colocar aqui de todos os lados, né? De todos os lados, tem pessoas que falam, olha, mas tem muita crítica ao Temer. Não sou eu que trago as críticas ao Temer, parece que tem todo um corpo social do país trazendo muitas críticas a Temer, né? E a gente tem de colocar um lado, que a indústria agora houve um segundo mês de elevação. A indústria que estava num buraco, né? O buraco estava só descendo. Agora teve 1 e pouco% de crescimento de um mês para o outro e é o segundo mês seguido. Você acha que o Temer, com essas reformas e também essa melhoria pequenininha na economia, consegue se segurar politicamente? Não. O Temer teve um marketing de governo fora de lugar e fora do tempo. O que ele devia ter feito logo que ele tomou posse? Ele devia falar, nós vamos recuperar lentamente esse país, mas ele foi destruído pelas políticas irresponsáveis. Ele tinha que ter falado isso. O que ele falou? Agora nós vamos melhorar. O país vai melhorar. Ele não podia ter falado que ia melhorar, porque um processo recessivo ele tem um timing. E todos os grandes economistas do mundo e do Brasil diziam que era no final desse time, né? Que era do 2018. Que a gente só recuperaria em 2018. Então, assim, efetivamente, nesse momento, que é um momento de transição entre o pior da recessão e uma lenta recuperação, a lenta recuperação se dá por alguns setores que, pouco a pouco, puxam outros. Mas isso não vai alterar o mercado de trabalho, que é o que afeta o eleitor. Ele só vai começar a melhorar no ano que vem.
Até lá, o Temer, com essas reformas, vai estar destruído junto à população mais pobre e ao Nordeste. Por que o Nordeste vota ou tem uma opinião contra ele? É porque durante os governos Lula, porque as pessoas falam porque são mais pobres, não é verdade. Nós temos centros industriais de grande pujança econômica no Nordeste, em vários lugares, inclusive em Belém do Pará, em Pernambuco, na Bahia. Então, o que ocorreu? É que o BNDES no período Lula aumentou em mais de 600%, 636%, se não me engano, o recurso do BNDES que ia para o Nordeste. Então, e mesmo assim, com todo esse aumento, a fatia que o Nordeste, vamos dizer assim, consegue amealhar do BNDES, a segunda maior região eleitoral do país, não supera 16% do total dos recursos do BNDES. Então, o Lula tem um papel no Nordeste de fazer o Nordeste ter se modernizado, gerado emprego. Poder-se, não pode falar assim não, né? Uhum. Parece o Temer, né? Então vamos falar assim. Podia ir mais para lá? Como assim? Para o Nordeste ainda, do que vai? Não, o problema é isso, é que o Temer, na medida em que ele faz um acordo com os capitães das empresas de São Paulo, quer dizer, com os 400ões do café que investiram na indústria, esse pessoal ruim é um pessoal antidemocrático da indústria paulista. A hora que ele faz o acordo, o nordestino que é empresário fala, o quê? Vão retirar de novo dinheiro para dar para esse pessoal? De novo, nós não vamos ter mais a onda de desenvolvimento que a gente tinha e começa a fechar a empresa. Lá ele é impopular e ele não tem tempo para voltar atrás. Então, você tem razão. Nós temos uma melhoria, por exemplo, das demandas de produção para o setor de papel e papelão. Isso é um setor importantíssimo, porque só compra papel e papelão que vai encaixotar para vender, não é? Para o mercado varejista. Então, esse setor automobilístico, o setor automobilístico automotivo ainda está lá embaixo, mas há uma recuperação, não vou dizer significativa, mas nítida, não é? É outro setor importante da economia, porque ele agrega valor, né? Agora, isso não significa que a situação do país melhorou, e o pior é que o Temer é tão ruim e os marqueteiros deles são tão, digamos, final de carreira, que eles não conseguem. Eles fazem a propaganda na hora errada, fala, a economia está melhorando. Quem vê isso é o empresário, porque o trabalhador está perdendo emprego. Nós chegamos a mais de 13 milhões, quer dizer, e aí, a gente vai falar melhorando o quê? Está melhorando, né? Você perdeu o emprego, olha como está bom, entende? Então, assim, é fora de time, é um governo ruim demais, desqualificado, sem capacidade intelectual, política. É um governo como o Temer. O Temer nunca foi importante em São Paulo como político. Ele era de segundo, terceiro escalão. É um governo de segundo, terceiro escalão. É isso que nós estamos vivendo. Peluso, e vamos voltar à lista do Fachin. O Fachin, o método de trabalho deles, dizem que ele não é de sentar em cima do processo, né? Como o ministro, o colega dele, o Gilmar Mendes, ficou 1 ano e meio sentado em cima do processo que discutiria, que ia decidir sobre o fim do financiamento privado, empresarial de campanha, né? Uhum. Empresarial de campanha. Sim. Sentou, colocou lá em cima do processo e ficou, né? Uhum. Até o processo quase caducar, né? Sim, agora ele parece que é um pouco mais célere. O que a gente percebe é que, para além do problema grave de não existir uma determinação legal que tenha sanções e que efetivamente exija dos tribunais que eles cumpram prazos, que juízes e tribunais cumpram prazos, como partes cumprem prazos, como o Ministério Público cumpre prazo, né? Para além dessa questão, a gente precisa analisar o perfil estratégico de alguns ministros. O ministro Gilmar Mendes ele tem um perfil que é claramente politizado, né? Ele atua, na verdade, para tentar, no final das contas, levar adiante ou legitimar, através da sua atuação judicial, uma determinada política que lhe agrade em um certo momento de governo. E agora a gente tem visto isso muito claramente. Direita, né? Centro-direita. Normalmente, isso a gente vê muito claramente hoje nas suas conversas, inúmeras conversas com o Michel Temer nos finais de semana, em momentos cruciais para o encaminhamento de questões como, por exemplo, a nomeação de um novo ministro do Supremo Tribunal Federal, como foi o caso do ministro Alexandre de Moraes.
E essa atuação estratégica dele, ela não aparece de uma forma tão clara no ministro Edson Fachin. Acho que a gente precisa ser um pouco, talvez, justo em relação a isso. O ministro Edson Fachin procura encarnar um pouco mais uma personalidade mais próxima do falecido ministro Teori Zavascki, que agiam mais propriamente como juízes, não é? Ou seja, que atuavam nos processos e procuravam levar adiante um tipo de atuação que fosse ele tem discreta. Atuado no INCRA, né? Durante o governo do PT, né? Mas ele foi indicado pelo PT. Mas ele era um advogado de carreira. Ele não era uma pessoa, então, que exercia, além de ser professor na Universidade Federal do Paraná, ele era um advogado de carreira. Ele não era um magistrado antes de integrar o Supremo Tribunal Federal. E ao integrar o Supremo Tribunal Federal, ele parece atuar de uma forma, pelo menos, um pouco mais consciente. Às vezes eu enxergo que ele poderia avançar em determinadas questões, às vezes ele tem posições equivocadas, isso não é qualquer magistrado atua dessa forma, mas ele evita, por exemplo, o holofote que às vezes é até buscado por colegas como o próprio ministro Barroso, que entende, por exemplo, ou faz manifestações que às vezes desbordam um pouco daquilo que ele deveria fazer como ministro. Agora, o ministro Gilmar Mendes, nessa questão que você lembrou bem do financiamento empresarial, ele, de fato, ele não sentou no processo para poder evitar que o processo fosse julgado, fosse atingido pela prescrição. Ele manobrou deliberadamente para esperar algum tipo de resposta do Congresso, que veio de uma forma que não lhe agradou, e aí ele teve que liberar o processo. Eu conheci o ministro Fachin. Eu era coordenador da Associação Brasileira de Reforma Agrária, já faz 20 anos, ou um pouco mais. E o Fachin contribuía com a gente em algumas análises específicas, e depois o Zé Gomes da Silva, o pai do Graziano, que presidiu o Fome Zero e que hoje preside a FAO, o Zé Gomes, a gente era muito amigo, ele tinha um apreço muito grande pelo Fachin. E o Zé Gomes não era uma pessoa de esquerda. Ele era um liberal, democrata, mas ele não era de esquerda. Ele era um fazendeiro, né? E que depois foi indicado no governo Sarney para ser o presidente do INCRA, que na verdade é uma indicação que foi feita lá atrás com o Tancredo, né? E que o Sarney acabou sustentando. Mas o fato é que é o seguinte, o Fachin ele nunca foi radical. Ele é extremamente discreto e assim... mais jurídico mesmo. Ele é muito técnico, mas ele é discreto. Jurídico. Ele é uma pessoa discreta. Ele não é de arroubos e nem do ponto de vista ideológico. A gente pode até... Embora ele tenha uma afeição... Você acha que ele vai levar assim, de uma maneira efetiva esses nomes? Ou vai ficar naquele banho-maria tradicional? Até a eleição do ano que vem, por exemplo, há uma possibilidade de chegar a algum termo? Eu creio que ele vai fazer o que se possa fazer dentro dos termos legais e constitucionais. Ou seja, ele não vai, na verdade, ter nenhum tipo de afoiteza que possa desrespeitar direitos dos acusados. Acho que essa é a preocupação essencial dele, que é o que está faltando no contexto judiciário brasileiro, né? E nem vai sentar no processo para evitar que o processo só seja discutido ou só chegue a bom termo até 2018. Então, a posição dele, em relação até essa questão levantada pelo Rudá, não é? Naquela polêmica indicação dele, em que setores mais conservadores do Senado queriam barrar a sua nomeação, né? Na sua sabatina, os setores da comunidade jurídica que o apoiaram foram os mais variados, de pessoas com perfil mais à esquerda como mais à direita, concordando com a posição dele, que parecia ser uma posição sensata para quem ia ocupar um cargo como cargo de ministro. No caso do processo, a decisão não é monocrática, né? Vai ter que ir para o pleno, não é? Sim. Assim, o papel do relator é um papel importante. O papel dele é o papel de propiciar que as investigações possam acontecer de uma forma mais rápida, ou permitir o acesso ao tipo de atividade que a Polícia Federal possa necessitar, ou a própria Procuradoria-Geral da República, e tentar promover um papel gerencial. E, ao final, promover para cada uma das acusações, né, ou para cada uma das denúncias feitas, um relatório sobre o que aconteceu. Então, esse papel é um papel que é trabalhoso. Que, no caso, se ele for muito ágil, demoraria quanto tempo você acha? Difícil de fazer uma previsão, ano, dificílimo de fazer uma previsão em relação... O número de acusados é um número imenso, e nós estamos ainda numa fase investigatória, ainda vão ser colhidos outros elementos, para depois haver denúncia, e com a denúncia o Supremo vai decidir primeiro se recebe ou não, e depois a tramitação do processo. Então é um processo muito mais, é um processo lento, é um processo demorado, né? E que não vai... A gente tem que lembrar o seguinte, o que nós tivemos agora foi a homologação
de delações premiadas, mas as delações premiadas, elas não podem ser um único elemento de qualquer condenação. E espero que isso não se torne algo possível no Brasil, né? Em vários processos da Lava Jato, isso tem se tornado quase que possível. E o que ele precisa evitar que isso aconteça no âmbito do próprio Supremo. Mas nessas delações aí, houve, eu pelo menos li isso, que a Polícia Federal recolheu muita documentação, porque os delatores da Odebrecht levaram documento, levaram comunicados, resultados de encontros. E o que isso vai integrar um inquérito policial que é fiscalizado, né, entre aspas, pelo próprio ministro Fachin, ou, na verdade, vários inquéritos policiais. Depois isso vai levar a uma denúncia feita pelo Procurador-Geral da República e depois é preciso que essas provas elas sejam objeto de contraditório numa ação penal perante o Supremo. Então, só de mencionar esses fatores todos, a gente já sabe que isso vai se desdobrar no tempo. Né? Acha que isso aí... Bom, vamos falar isso no segundo bloco. De fato... Eu queria saber no segundo bloco, e eu vou puxar... No quarto bloco? Sim. No quarto bloco? No último bloco eu estou falando. Sobre essa situação, será que 2018, com novas delações, o Aécio, Andrade Gutierrez e tudo mais, a gente vai ter no Brasil uma eleição em 2018? Cena política volta já já. Cena política neste último bloco, debatendo a lista do ministro Fachin, delações, o que será da política brasileira com essa crise que só desce, né? Só vai para o buraco. E eu queria perguntar aos dois, queria que a gente polemizasse sobre isso, se em 2018, que pelo calendário democrático, haverá uma eleição com todas essas listas, ainda tem a Odebrecht. Odebrecht já houve a delação, ainda tem a Andrade Gutierrez, OAS, e muitas outras delações, e há muitas outras áreas de elétrica do governo, área de perfuração de petróleo, correios, há um monte de delações aí que devem surgir. Vocês acham, começando por você, Rudá, que há a possibilidade de o calendário se manter em 2018? Bom, com os dados de hoje, eu diria que nós vamos ter eleição e o Lula está eleito. Com os dados de hoje. Mas o Lula já vai responder ao Moro no dia 3 de maio. Você está vendo? Mas isso não é realismo. Isso é pessimismo. Isso é uma ilação. Eu não posso, como cientista político, ficar fazendo futurologia. Que dado que eu tenho? O dado que eu tenho é que o calendário está mantido. Tem uma série de propostas no Congresso de se tentar ampliar o tempo de mandato e tentar fazer uma equalização do calendário eleitoral no Brasil. O que nós temos é isso. Mas está na pauta? Não está na pauta. Alguém disse que nós vamos ter essa votação como urgência? Até agora nada. Portanto, eu não posso dizer que a eleição de 2018 está em risco. Não está. Nesse momento não está. Ô Peluso, juridicamente, com todos esses personagens, esses pesos pesados aí da política brasileira, isso vai de cabo a rabo, a maioria já denunciada nessas delações do Odebrecht e que, se não estiver agora, vão surgir nas outras delações. E haverá condições jurídicas desse pessoal disputar a eleição? Você levantou, por exemplo, o caso do Lula, né? A gente tem um depoimento previsto para agora em maio. 3 de maio. É possível, há uma previsão, há uma discussão de que uma eventual condenação poderia aparecer em junho, né? E haveria uma tramitação que deveria acontecer no Tribunal Regional Federal, ao qual está vinculado o Sérgio Moro. Essa tramitação ela pode ser acelerada, né? Mas ela só vai ser acelerada se houver uma deliberação clara no sentido de se conseguir uma condenação em segunda instância para torná-lo inelegível nos termos da lei da ficha limpa, né, da lei que estabelece mesmo com a condenação de segunda instância, ainda o Supremo poderia liberar.
ainda seria possível discutir em instância superior se haveria uma atribuição automática da inelegibilidade numa eventual condenação dele. Então, o que eu acho que é essencial que a gente não perca de vista aqui é que é necessário, talvez é isso que esteja faltando mais, que nós façamos aqui o cumprimento daquilo que está determinado constitucionalmente. Uma eventual emenda constitucional agora que vise a unificação das eleições no âmbito, em âmbito municipal e em âmbito estadual e em âmbito federal é mais uma forma de manifestação de um outro golpe. Não é algo que a gente está tentando, um casuísmo absurdo, é quase entrar e dizer, ó, de fato nós vivemos uma república de bananas, porque não há o respeito em relação a nenhum tipo de norma constitucional que delimita claramente, porque se nós temos um processo complexo, amplo, que envolva inúmeras lideranças políticas que estão sujeitas eventualmente à punição criminal, uma pena criminal, se isso acontecer dentro de um sistema jurídico em que nós tenhamos o respeito de garantias individuais, devido processo, de contraditório, não há problema para o sistema político, no meu entendimento, né? Essas condenações podem acontecer paralelamente ao bom funcionamento de um sistema político que tem que respeitar regras também que são regras jurídicas. Então, assim, querer, na verdade, misturar as duas questões e dizer, olha, nós por estarmos numa situação de exceção, nós vamos ter que procrastinar ou estender o mandato, novamente, né, insistir nos erros passados pelos quais nós já passamos. E eu acho que nós temos uma obrigação, eu acho. Tanto nós analistas como jornalistas, eu acho que nós temos uma obrigação, nós temos que diluir, desmontar esse tipo de discurso nihilista e caçandra, porque nós estamos criando um ambiente para o golpe. Quer dizer, nós temos que parar com isso. De fato, o que tem de fato? Não tem nada. O que nós temos de pesquisa apontando? Não estamos indo exatamente para o cadafalso. Agora, há possibilidade? Claro que há. Agora, há várias. Não é? Assim, por que nós estamos indo justamente para aquela que parece dizer que quem tomou o poder é muito poderoso, quando na verdade tem 6% de apoio popular? Então, assim, eu acho que nós também entramos numa espécie de repercussão muito forte de uma leitura que dá mais poder a quem não tem poder. Agora, aí também tem um outro lado, assim, né? Só colocar isso. Porque se chegar e caçar o Lula, o Alckmin também está envolvido, o Aécio também está envolvido. Saiu denúncia contra a Marina aí agora também. Marina do Oeste. Serra tem provas. Serra. Né? Agora tem provas. Sim. Agora então, a questão é diversa porque... Se pegar só o Lula seria alguma coisa meio... Aí o que você vê nas redes sociais? Mas o PSDB nunca é condenado. Se a gente repercutir o que tem nas redes sociais, que é um profundo niilismo, todos têm que ser presos, daqui a pouco até eu tenho que ser preso, porque aí o Brasil, todos presos, aí nós vamos fazer do alienista não mais um livro, né, importante, a literatura brasileira, mas um jornal, né, reportando... Eu já estou com medo do meu caso, que eu ia chamar o quarto bloco ali, estava chamando o segundo. Isso é motivo, estava chamando o segundo. Isso aí é motivo de prisão, né? E eu acho que assim, a gente tentar ter essa preocupação mais clara no sentido de garantir que as regras do jogo elas sejam mantidas, né, que elas sejam defendidas, passa também por aquilo que a gente havia discutido. Né? Há uma discussão agora também de setores que não têm nenhum tipo de respaldo popular de se tentar reivindicar e colocar como solução para todos os males uma nova Constituição, quando não há comoção popular nenhuma para que isso possa acontecer. Não há um processo democrático que poderia invocar a possibilidade de uma Assembleia Constituinte efetivamente democrática. Então, tanto a saída através de novas eleições, quanto uma eventual saída por proposta de nova Constituição, que é algo que só pode vir de setores que estão diretamente interessados em algum tipo de benefício econômico dessa história toda, ela tem que ser rechaçada veementemente. Né? E sua análise, o que vai acontecer, Rodar? Cientista político não é futurólogo, mas tem uma análise. É muito difícil da gente ter clareza do que acontece com essa situação paradoxal, esse é outro paradoxo, de você ser governado por um presidente que, num sopro de sorte ou de esperteza momentânea, ele chega ao poder e sendo o presidente mais impopular da história da República. E com uma crise econômica que lá, para quem interessa, que é o eleitor, lá embaixo é cada vez mais profunda. O que você espera de uma pessoa assim?
que diz que ele, na verdade, está governando com o Congresso e não com a população nesse momento. Quer dizer, e que é verdade. O que você espera de uma pessoa nesse nível de solidão, né, de humilhação para um político? Um político na democracia, ele quer ser consagrado pelo voto, ele sabe que ele não vai ser e que ele está no final da carreira política dele. Então é difícil. Segundo, o que se espera de um governo que é comandado por uma gelatina que é o baixo clero? Que a qualquer balanço ele vai para um lado, vai para o outro, e que está próximo das eleições. Nós estamos, portanto, numa situação... Gelatinoso baixo clero, gostei. Nós estamos numa situação... Não da marca de gelatina, mas a metáfora é muito boa. Mas é uma imprevisibilidade. O que nós temos de dado, qual é? Aí vamos ficar no dado. Que o dado também é muito frio e a política não é feita de matemática. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos de dado? Nós temos um dado em que demonstra que o Lula, nos últimos 6 meses, recuperou a popularidade e em 6 meses ele saiu de 25% para 38%. E aquilo que eu estava falando? Nós temos a subida do Bolsonaro e todos os outros em queda. Todos, PSDB, Marina, todos em queda. Eu poderia aqui criar uma teoria conspiratória dizendo que a subida do Bolsonaro está sendo insuflada pelos petistas, porque sabendo que a polarização Bolsonaro-Lula vai fazer os liberais e o centro optar entre um dos dois e o Lula está eleito. Poderia também criar essa teoria conspiratória. Acho que muita gente da rede social vai falar que eu estou delirando. Agora, dizer que não vai ter eleição em 2018, gente da rede social jura de pé junto que ouviu o Tancredo em algum dia passando aí pelas nuvens dizer que ia acontecer. Eu acho que está na hora da gente ser um pouco mais pé no chão. Peluso, e tem essa situação aqui de Minas, né, Peluso? Analisando também juridicamente, todos os nomes conhecidos aí da disputa de 2018 aqui estão denunciados. Né? Mas bom, na verdade, até em termos... Márcio Lacerda, em termos Pimentel. jurídicos, para sermos rigorosos, nós não temos propriamente até o momento, a não ser em relação ao governador Fernando Pimentel, né, uma denúncia apresentada pelo próprio Ministério Público. Né, que então era necessário delação, que né? nós tivéssemos, na verdade, tem uma delação. Né, nós precisaríamos ter, então, uma ação penal mas já foram em curso ou inquéritos. Pelo Fachin, né? Sim, mas é aquilo que eu havia dito antes, esse é um Não momento anterior ainda, esse é um momento anterior ainda em que há investigação que pode ser projetada numa eventual denúncia. Pode ser que depois a delação se prove, na verdade, ou se descubra que mesmo a documentação é muito frágil, que é necessário arquivar o inquérito. Apareceu. Então, eu vou até dar uma olhada se o meu vizinho também não apareceu. O presidente do PSDB, Domingos. Isso não é um ponto para tentar fragilizar o que tem acontecido em relação à lista. A lista é uma questão importantíssima em relação ao processo político, mas a gente precisa que esses processos jurídicos aí sejam respeitados em termos de processos criminais. Então, mesmo no setor, mesmo em relação ao âmbito estadual, né, não é essa propriamente a situação na qual a gente já teria um resultado pronto e acabado. Claro. Né? Na verdade, quem pode derrubar um desses é a imprensa. Se continuar vazando, se continuar falando das objeções, aí derruba. Cria um fato político, mas do judiciário, pelo que a gente acabou de ver o calendário, não vai ter nenhum risco até 2018. A imprensa, sim. Se ela vaza algum documento, se entrevista alguém que aposentou da Odebrecht, fala, eu ouvi dizer, aí cria um fato político. Sobre X ou Y. Eu ouvi esses 2 dias, eu li, inclusive, gente fazendo contas de quanto que teria que ter na pasta que o Odebrecht teria mandado para o Lula. Se fosse real aquela quantidade de dinheiro, seria mais ou menos 2,5 metros que teria de pasta. Ou seja, tem gente já fazendo conta, falando, mas ainda tem alguma coisa que não está batendo. Então, o problema é isso, é o que se faz de marola política. Mas a Odebrecht, você está falando que eu tenho que terminar, a Odebrecht está vazando muita água mesmo. Agora a justiça americana determinou a Odebrecht o pagamento de 2 bilhões e 600 milhões de dólares de indenização lá nos Estados Unidos. Por corrupção. Quase 9 bilhões de reais por corrupção. E o tanto que ela está pagando aqui, eu acho que é uma grande empresa realmente vazando muita água. Agradeço a sua presença aqui, Rudá. Obrigado. Muito obrigado novamente, a você também, Emílio Peluso. Obrigado pela presença dos dois. Eu sempre agradeço quem acompanha o programa, mas antes eu queria falar que a BH News TV agora está no canal 14.
E tem várias cidades, Governador Valadares, Belo Horizonte, Nova Lima, Betim, Contagem, Sabará e Ipatinga, no canal 20. Muito obrigado pela sua companhia. Até um próximo debate.